Pedro, bom dia. E hoje, Pedro, temos dois temas para abordarmos. O primeiro diz respeito às faturas que temos que validar. Temos que confirmar as faturas no portal das finanças. Lembrar aos nossos telespectadores que hoje é o último dia para validar faturas. Mas para nos situar no tempo, que faturas? Pois. Não são aquelas que respeitam ao IRS 2017, mas sim as faturas que os nossos telespectadores foram recolhendo em 2016 e que vão entrar no IRS que vai ser declarado e pago ou reembolsado este ano. Perguntavas, e bem, que faturas? Por regra, todas as faturas que são emitidas com um número de contribuinte são imediatamente identificadas na plataforma e, por regra, não têm que ser validadas, porque o sistema funciona automaticamente. Certo. Todavia, há um conjunto de faturas que o contribuinte tem que validar. Porquê? Exemplificando, vais a uma determinada farmácia e compras um medicamento, um cosmético que tem IVA a 23%. Sim. O sistema não assume que essa despesa é uma despesa médica e só será uma despesa médica se esse cosmético tiver sido recomendado ou receitado por um médico. Portanto, é preciso ir à plataforma, antes de mais, entrar no portaldasfinancas.gov.pt, inscrever o número de contribuinte, indicar a password e verificar se há um campo, pendentes, exatamente, onde se diz tem X faturas pendentes. E essas faturas depois estão identificadas e o contribuinte tem que indicar. E aqui é que entra a tua pergunta. Indicar o quê? Vamos ao nosso exemplo. Sim. Alguém que tem um cosmético com IVA a 23%. O sistema não assume automaticamente que é uma despesa médica, mas esse cosmético pode ter sido adquirido com uma receita. Portanto, o contribuinte tem que ir ao campo próprio e dizer esta é uma despesa médica e não uma despesa geral. Qual é a diferença? É que depois há limites. Há limites para despesas de saúde, há limite para despesas gerais e, portanto, consoante a diferenciação da despesa, ela entrará ou não no respectivo IRS. Portanto, este trabalho que o contribuinte tem que fazer é um trabalho importante. Porquê? Porque se a fatura não for validada, depois não é reconhecida, exatamente, não é reconhecida para efeitos de IRS, ou seja, para todos os efeitos, é como se a fatura não tivesse sido emitida e, apesar de ter o número de contribuinte, é como se ela não existisse para aquele telespectador. E por isso, o que é que diz a lei? Que até ao dia 15 de fevereiro, e já agora adianto, não há notícia de que o prazo irá ser alargado e, portanto, nessa medida, hoje é rigorosamente o último dia para que o contribuinte faça a validação das faturas, como disse, faturas emitidas em 2016. Não as deste ano, 2017. Exatamente, porque em 2017 o contribuinte pode ir fazendo essa validação periodicamente à medida que o tempo vai decorrendo. Como bons portugueses que somos, deixámos tudo para o fim. E por isso é que a lei diz, 15 de fevereiro, porque senão provavelmente irá acontecer que muitos contribuintes, antes de apresentar a declaração, ainda iriam fazer a validação das faturas. Certeza por isso, 15 de fevereiro é, na verdade, o último dia e, como disse, não se anunciou até à data a prorrogação deste prazo e, portanto, impõe-se que os nossos telespectadores que nos ouvem entrem em crash. Mas se entrarem, serão avisados. Até agora, é um sistema que, curiosamente, funciona muito bem. Mas é um sistema é um study case. O sistema fiscal português do e-fatura é um study case. Mas devia ser um sistema que também admitisse essa hipótese de imediatamente uma receita médica entrar... Só que o sistema não sabe. Por exemplo, quando nós vamos à farmácia e compramos um creme, com taxa de 23%, o sistema não sabe se aquele creme é comprado pelo contribuinte porque, enfim, por questões de beleza, e, portanto, não é uma despesa médica, é uma despesa geral, ou se é comprado com um propósito curativo, mas caso que é uma despesa médica. Mas na emissão da fatura isso não podia estar designado? Não é possível, depois, tecnicamente, o sistema reconhecer, porque é através de um contribuinte. E temos outro exemplo. Imagina que vais comprar um livro ou um supermercado. Sim. Isto tanto pode ser uma despesa profissional, se fosse um arquiteto ou um engenheiro que comprou um livro específico para a sua atividade, como pode ser uma despesa de formação. E depois o arrumo das despesas dentro de categoria ou dentro da despesa geral tem que ser feito pelo contribuinte porque o impacto é diferenciado. Isto é verdade para os cidadãos a título individual e é verdade também para as empresas? Não. As empresas, como são obrigadas a possuir contabilidade organizada, têm um regime completamente diferente, nem sequer estão sujeitas ao programa do e-fatura. Este programa só se aplica às pessoas singulares, exatamente, no fundo, àqueles que pagam
IRS, e este tem esta obrigação de fazer a validação das faturas. Não há diferenciação nenhuma para quem entregue, mesmo sendo casado, quem entregue individualmente a sua declaração de rendimentos? Não. Os prazos são exatamente os mesmos. Como sabemos, o contribuinte, por regra, apresenta 2 declarações em separado, pode apresentar uma declaração conjunta. Certo. A própria lei permite, é algo que falaremos quando chegamos à altura de apresentar a declaração de IRS com alguns ensaios, a própria lei permite que o contribuinte faça ensaios para saber qual é a solução mais vantajosa do ponto de vista fiscal, ou seja, em que situação pagará menos IRS, se com uma ou se com 2 declarações. No que respeita a essa pergunta que tu tinhas colocado, no que respeita à questão da validação das faturas, é irrelevante saber se o contribuinte no futuro vai apresentar uma ou 2 declarações de IRS sendo casado. Disse 2 temas, vamos guardar o segundo, o IMI. Exatamente, vamos falar sobre o adicional ao IMI. A IMI, é assim exatamente. que se chama? Vamos fazê-lo na segunda parte, pode ser? Na segunda parte falaremos já com quadros para explicar as novidades de 2017 introduzidas para o Orçamento de Estado. Muito bem. Vamos fazer então um breve intervalo, voltamos já a seguir, até com perguntas dos nossos telespectadores. Até já. Parte da praça, estamos com o Dr. Pedro Marinho Falcão, já falámos sobre validação de faturas, é hoje o último dia para o fazer, como contribuinte individual. Se ainda tem dúvidas do procedimento, tem na RTP, no site da RTP, tem a possibilidade de o fazer em RTP Play. Nós estávamos inclusivamente aqui a recordar esse momento em que eu e tu, Pedro, já há cerca de um ano. Há uns meses, há um ano, estávamos a ensinar os nossos telespectadores a validar faturas no e-fatura. Portanto, media.rtp.pt/praca, que é para irem ter à praça. Eu vou repetir lentamente para tentarmos que todos consigam escrever. Podem não ter um computador imediatamente à mão. Media, portanto, media.rtp.pt/praca. A partir daqui vão encontrar as rubricas e vão imediatamente também chegar a este momento que deixámos no site da RTP de como validar faturas no e-fatura. Mas se as perguntas e as dúvidas se mantiverem, o Dr. Pedro Marinho Falcão terá aqui mais algum tempo nos nossos estúdios para responder às questões, não em direto, mas poderá fazê-lo na página do Facebook da Praça. Vamos prosseguir agora para falar do IMI, uma novidade do Orçamento de Estado. IMI, mas é sem H, não é? É um AIMI. AD adicional ao IMI. Sim. O que é que isto significa? Significa que todos os proprietários pagavam e continuam a pagar IMI, Sim. Imposto Municipal sobre Imóveis, que é um imposto devido por quem é proprietário e apenas por essa razão. Sim. E o Orçamento de Estado veio criar, quer para as pessoas singulares, quer para as empresas, um outro imposto, Sim. a que se chama adicional ao IMI. E é exatamente disso que iremos falar, respondendo basicamente... Não quero que percas a tua ordem. Vamos já ver aquilo que foi preparado pelo Pedro Marinho Falcão para irmos respondendo... Está, a IMI 2017 é o primeiro ano que vai entrar em vigor. Portanto, não se assuste lá com as suas faturas. Uma coisa são as faturas de 2016, o AIMI é de 2017. Primeira questão, quem é que paga? Sim. Pagam os particulares, são as pessoas singulares, sou eu, tu, todos nós Qualquer estamos um aqui. de nós. Pagam as sociedades ou outras entidades coletivas, fundações, associações, clubes de futebol, portanto, Sim. a lei não distingue, e pagam ainda as heranças indivisas, que são aquelas pessoas cujos parentes faleceram, ainda não fizeram divisão do património entre os respectivos herdeiros, mas não obstante não haver divisão do património, trata-se de um património comum, a que se chama herança, as heranças também irão pagar o adicional ao IMI. Quadro seguinte. Vamos avançar. Sobre a segunda pergunta, portanto, já sabemos quem paga. Segunda pergunta, e paga sobre quê? Como sabes, Jorge... IMI são imóveis, não é? Exatamente. Cada imóvel tem um valor que resulta de uma avaliação feita pela Administração Tributária. Certo. Chama-se isto VPT, ou seja, Valor Patrimonial Tributário. Sim. E o que está em causa é a soma do valor patrimonial tributário de todos os imóveis que são detidos
pelas pessoas singulares ou pelas pessoas coletivas. Certo. Particularmente para quem nos ouve, interessa-nos as pessoas singulares, os particulares. E o que está sujeito a imposto é, veremos já em que condições, a soma, a totalidade Sim. do valor patrimonial dos imóveis. Todavia, foi uma alteração entre o projeto e o Orçamento de Estado, excluindo-se os prédios comerciais, eu diria as lojas, Sim. os prédios industriais, os armazéns e ainda serviços escritórios. Ou seja, lojas, armazéns e serviços escritórios, esses estão excluídos destas do contas, IMI. Portanto, o que é que paga? somas, No fundo, o que é que paga? São as casas habitacionais, basicamente são as casas habitacionais e os terrenos. E é, portanto, a soma do valor fiscal dos terrenos e das casas que estão sujeitos a este adicional ao IMI. Só há soma se existir a propriedade de mais do que um imóvel. Até porque vamos já ver qual é o valor que está aqui em causa. Vamos passar ao próximo quadro, para ver se conseguimos dar aqui uma ideia mais generalizada. O que é que isto quer dizer? 600 mil euros. Ou seja, este valor. Só acima de 600 mil euros é que há lugar ao pagamento do adicional. Ou seja, um contribuinte tem uma casa onde reside com valor fiscal de 350 mil euros. Certo. Paga IMI, mas não paga o adicional. Agora imagina que tem, para além desta casa, uma casa de praia. Sim. Uma avaliada em 350 mil e outra avaliada em 300 ou 400 mil. Sim. Como já ultrapassa 600 mil euros, já pagará, sobre o valor que ultrapassa, já pagará o adicional ao imposto municipal sobre os imóveis. Vamos ao próximo quadro. E há aqui uma questão importante, depois tem a ver com os contribuintes casados. Sim, porque estamos a fazer contas à apresentação individual. Qual é a taxa que se aplica? Quer para... as pessoas singulares, quer coletivas. Exatamente. Para as pessoas coletivas tem uma taxa diferente. Sim. Vamos ver a seguir. Aqui, pessoas coletivas, porquê é que eu incluo isto? Porque há pessoas coletivas, são sociedades que têm imóveis destinados ao seu exercício de atividade. Por exemplo, a loja certo. onde o comerciante exerce a sua profissão, mas pode ter uma casa onde vive o seu gerente. Portanto, imóveis da sociedade afetos à atividade particular do sócio ou do gerente está sujeito exatamente à mesma regra. Isto porque, Jorge, percebe-se bem, tens uma casa, vais pagar IMI à taxa de 0,7. Uma sociedade comprava a casa, mas era o gerente que lá vivia. Ia pagar o IMI à taxa de 0,4. Não fazia sentido. E, portanto, a lei equiparou estas situações. Okay. Ou seja, para contribuintes cujo valor global ultrapasse 600 mil euros, pagará acima dos 600 mil, 0,7. Mas se ainda for mais do que 600 mil, se for 1 milhão, exatamente, acima de 1 milhão, o diferencial já pagará 1%. Estou em crer que a maior parte dos portugueses não atingirá este valor. Exatamente, e portanto cairá no primeiro escalão. Sim. Portanto, tudo que ultrapassar 600 mil e pagará mesmo 600 à mil, taxa de 0,7. Também temos que procurar um bocadinho para encontrarmos variedíssimos proprietários, não é? O número de particulares que estão sujeitos ao IMI, segundo estudos que foram feitos, é significativo. Mas agora vamos avançar para o quadro seguinte. Isto porque alguns deles até desconhecem, não é? Por causa das heranças, muitas vezes. Exatamente. Vamos às taxas. Para as sociedades, como há pouco explicava, 0,4. Portanto, quando no quadro anterior eu dizia sociedades pagam a taxa de 0,7, é para as sociedades que tenham imóveis que sejam utilizados para fins particulares. Certo. Porque uma sociedade, em condições normais, pagará a IMI à taxa de 0,4, que nos permite já avançar para o quadro subsequente. Vamos lá, então. Observá-lo com atenção. Ora, cá estão algumas das nuances. Esta é uma questão particularmente importante. Sim. Porquê? Porque o valor de 600 mil é um valor por contribuinte pessoa singular. Certo. Mas se ele for casado e optar pela tributação conjunta para efeitos do adicional, sim, então a dedução já não é 600 mil, a dedução é de 1 milhão e 200 mil. Exatamente, no fundo, o dobro. Porquê? Não é? Porque se soma o património de um e de outro. De um e de outro, ou seja, do cônjuge A e do cônjuge B. Mas isto determina uma obrigação declarativa que eu chamaria já a atenção, julgo que é o caso subsequente, porque os nossos telespectadores têm que ter em atenção esta obrigação declarativa. Não sei se viram, casados ou em união de facto. Exatamente. Ou seja, se os contribuintes quiserem sujeitar-se ao IMI, somando o valor fiscal dos prédios todos, têm que apresentar uma declaração através do Portal das Finanças, no período que começa no dia 1 de abril e termina no dia
31 de maio. Porquê que isto é importante, Jorge? Porque imagina que estão casados no regime de separação de bens. E um tem 700 mil euros de património e o outro tem 0. Se não houver uma tributação conjunta, este vai pagar. Se eles disserem, quero a tributação conjunta, já somamos, não paga, são 700 mil, como não atinge 1,2 milhões, já não pagará. Portanto, chama-se a atenção dos nossos telespectadores que têm um património considerável, que devem ter em atenção a obrigação de, porque estamos muito perto do dia 1 de abril, apresentar através do Portal das Finanças esta declaração que lhes permita saltar para o limite de 1,2 milhões e provavelmente conseguir escapar, de forma lícita, obviamente, escapar à tributação do IMI. Sim. Porque se não fizer, o que é que as finanças vão assumir? Vão assumir, porque é aquilo que diz a lei, que cada um dos contribuintes será tributado autonomamente. Sim, e, portanto, um contribuinte que não ponderar este facto pode vir a ser chamado a pagar a IMI quando fizesse a declaração, não era devido. Portanto, chama-se a atenção do contribuinte para esta particularidade. Vamos para o último quadro. Este é mesmo o último? Este era o último quadro que tinhas preparado? Eu julgo que era o último quadro, exatamente. É mesmo o último quadro. Então, creio que ainda temos tempo para mostrar duas questões que foram colocadas na nossa página no Facebook, que são perguntas muito simples para respostas também muito breves. Vamos lá então só aguardar alguns instantes. E de forma telegráfica respondemos às perguntas que nos forem colocadas. Já agora dizer, Jorge, também que isto tem sido objeto de várias questões, portanto, nós na próxima semana podemos estamos responder. à vontade para responder. Exatamente. Não é? Ora, cá está José Alfredo Silva, a pergunta que tínhamos visto durante o intervalo. Muito obrigado pelas felicitações, os temas escolhidos de interesse público. Quanto a este tema, eu tenho uma questão. Como se procede com faturas de arrendamento? As faturas... Deixa-me fazer a segunda pergunta. As faturas estão emitidas, mas não constam no e-fatura. É normal ser assim? É. O programa e-fatura ainda não sincroniza com o programa e-arrendamento e, portanto, as faturas emitidas no âmbito do contrato de arrendamento, portanto, pelo senhorio, ainda não entram no programa da e-fatura. E, portanto, é necessário que o contribuinte faça a validação dessas faturas. Presumo que no futuro o sistema funcionará automaticamente, mas hoje ainda não está a funcionar. Segunda questão. Teresa Dias, porquê é que as despesas com o condomínio não aparecem no e-fatura para dedução? É preciso uma explicação técnica. É que as despesas de condomínio não são dedutíveis para efeitos de IRS, a não ser que o contribuinte seja proprietário e tenha rendas. Se tiver uma renda, as despesas de condomínio do próprio prédio são consideradas uma dedução específica do rendimento predial. Certo. Mas se não for proprietário, as despesas do condomínio não são consideradas como despesas para efeitos de IRS, como despesas de imóveis. O Dr. Pedro Marinho Falcão vai ficar à disposição de todos para responder às questões que julguem pertinentes ainda colocar, inclusivamente hoje. O Dr. Pedro Marinho Falcão ficará aqui mais meia hora, sensivelmente, se quiserem utilizar a página do Facebook para colocar questões sobre a validação de faturas. Teremos todo o prazer em responder-lhe a estas questões. Pedro, muito obrigado. Até semana. Muito obrigado. Até para a semana. Obrigado. A Fremantle do Reino Unido está em Portugal para